Olá, queridos e queridas, frequentadores e frequentadoras do Centro Espírita SEEB. Hoje, em particular, numa tarde de sábado, estaremos falando sobre o tema que foi nos sugerido pela casa do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Lavra Mediúnica do Vanderlei, do Espírito Hermance do Fogo. Então, o tema de hoje será Projeto de Vida, que é um capítulo da obra que se baseia no seu frontispício no Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura do capítulo, que foi tirado da passagem do capítulo 16, item 14, uma mensagem de Lacordaire. E nós hoje, para iniciarmos o trabalho, faremos uma prece para nos ambientarmos, nos aquietarmos e abrirmos os canais de conexão com aqueles benfeitores que nos auxiliam nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Então, fechemos os olhos, ouçamos a música e digamos assim: Divino Mestre Jesus, amigo, companheiro inseparável de todas as horas, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade do serviço na Tua seara, rogando a presença dos benfeitores, das benfeitoras, do mundo invisível, que nos assessoram, nos inspirando a levar o Evangelho de amor, de justiça e caridade, revelado pela doutrina espírita, retirando o véu da forma alegórica em que muitas vezes foi dito, para que hoje a sociedade moderna possa acessar o cristianismo redivivo, de modo a que possamos nos transformar, nos melhorar e caminhar para o mais da nossa existência. A certeza do Teu amparo, damos por iniciados os trabalhos da tarde de hoje. Que os espíritos amigos desta casa nos envolva nas vibrações de paz e de harmonia. Que assim seja, Senhor. Com a mensagem do livro Filho de Deus, da Lavra Mediúnica de Divaldo, psicografia dele e do Espírito Joana de Ângeles, vamos abrir uma mensagem ao acaso. Perdoa-te. Nada melhor do que uma mensagem como essa para que possamos iniciar o tema do projeto de vida que iremos falar. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas, em face dos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também da indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque errastes, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te,
e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Rejubila, Filho de Deus, Divaldo Franco, Joana de Anjos. Mensagem: perdoa-te. Dito isso, vamos agora ao tema da tarde de hoje. Pois bem, para que nós possamos falar do tema, é importante contextualizar de onde foi que a benfeitora trouxe a mensagem. Ela abre com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente, como eu citei, o capítulo 16. Então, para vocês que poderão depois se debruçar sobre o assunto, é aquele capítulo chamado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá, vocês vão ter o tópico 14, que é desprendimento dos bens terrenos. Fantástica abertura, porque ela traz justamente essa passagem de Lacordaire, um excerto de toda a passagem escrita em 2 páginas. Ela traz essa parte dizendo: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Lacordaire, Constantina, 1863, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ela vai discorrer em 1,5 página, mais ou menos 1,5 página, ou melhor, 2,5 páginas, sobre o materialismo e o estado que se estabelece a rotina mental da esmagadora maioria das mentes nesse plano físico em que vivemos. Então eu posso falar a partir da minha interpretação e daquilo que eu consigo alcançar. Eu fui assim no Livro dos Espíritos, na questão 799, lá do livro 3º, As Leis Morais, onde tem todas as leis morais, e lá dentro da Lei do Progresso, na questão 799, nós vamos ouvir a seguinte inquisição, ou melhor, a seguinte inquirição de Kardec aos espíritos, a indagação, melhor dizendo. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta dos espíritos é peremptória: destruindo o materialismo. A gente não concorda hoje, analisando de uma forma com a linguagem do século XXI, não é destruindo o materialismo, é integrando, incluindo e transcendendo ao materialismo. Então Kardec, com as palavras, ou melhor, dos espíritos, eles dizem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, e aí eu concordo, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Essa passagem do Livro dos Espíritos, que dá a base da codificação de Kardec, é o livro que ele primeiro escreve, do Pentateuco. No Evangelho se desdobra com a passagem sobre o que acabamos de dizer, que é o desprendimento dos bens terrenos, e lá vamos ter novamente a citação sobre o desapego aos bens materiais e como vivermos nesse mundo de provas e expiações, vivendo os prazeres que a matéria e aquilo que ela nos oferta, sem nos deixarmos apegar por ela, a ponto de perdermos a nossa essência, perdermos o que é o principal, o que é o fundamental, ou melhor, o que é o essencial à vida, que é o cultivo dos bens e dos valores inalienáveis do espírito imortal. Nessa perspectiva, portanto, nós podemos compreender, na leitura da Irmãs, ela vai trazer que o materialismo, ele tem como base afetiva o sentimento de segurança e bem-estar. Então, as pessoas que têm o paradigma materialista como forma de sustentação da sua experiência na vida humana, como eles não acreditam, aqueles que assim professam essa doutrina, que a vida começa na concepção e termina na morte, é óbvio, no meu entendimento, que se assim eu concebesse a realidade, vamos gozar, portanto, de todos os prazeres que a matéria nos oferece, porque sabemos que a vida findará com a morte do corpo físico. Em findando com a morte do corpo físico, por que iria me esforçar para viver uma vida de acordo com princípios e valores ético-morais que a gente, como espíritas cristãos que somos, propagamos e acreditamos que seja o referencial moral, o Evangelho do Cristo?
Obviamente que se esse fosse o meu ponto de vista de crença na vida como sendo concepção e morte e término e fim da vida, eu iria me permitir viver, claro, que temos exemplos de materialistas que vivem uma vida digna, ética e moral, e isso não significa, por serem materialistas, eles tenham esse movimento de viver de forma... Porque muitos filósofos e pensadores trazem valores, mesmo sendo pensadores materialistas. Então não significa que todo materialista tem uma vida licenciosa, permissiva, perdulária, hedonista, não é isso que eu estou dizendo. Mas o materialismo enquanto doutrina, ele demonstra que a vida se restringe à matéria e, portanto, nós devemos viver o máximo daquilo que podemos viver no mundo material, porque depois do mundo material não existe nada. É o nada, então nada, vamos curtir, vamos viver. E aqueles que vivem no princípio de desistência, de tristeza, dos processos de adversidades e o sofrimento que a vida impõe, nada mais justo do que abreviar isso, findando a própria vida física, tendo em vista que para que prorrogar um sofrimento? Para que eu vou viver mais esse calvário que algumas pessoas podem viver e achar que a vida acaba com a morte do corpo físico? Eu vou logo destruir esse corpo, porque eu destruo meu sofrimento e acabando com a vida física eu acabo com a dor, e que é um ledo engano, porque acabar a vida física não significa acabar a vida da alma, porque nós nunca terminamos com a vida não cessa. Entramos em corpos, saímos de corpos, mas nunca saímos da vida, porque a vida é única. Então, o paradigma materialista vai levar muitas pessoas desavisadas, despreparadas, a crerem que é melhor findar as dores do corpo com as dores da alma, ou melhor, a dor que vive emocional, afetiva, relacional, porque assim eu posso, portanto, acabar e sanar meu sofrimento. E é um engano, como eu falei há pouco. Então a gente precisa entender que, quando Kardec fala que devemos destruir o materialismo, é porque ele entende que essa doutrina materialista, ela faz nas mentes dos incautos, das pessoas que não têm uma compreensão espiritualista da existência, e não necessariamente espírita, mas o espiritismo é essa ciência filosófica moral que dá um conteúdo doutrinário e uma base de compreensão melhor, no meu ponto de vista, da realidade extrafísica e da realidade do mundo físico, e que, portanto, esses que não são espiritualistas deverão viver, portanto, baseado na aquisição de bens materiais como aquilo que deveria ser a tônica da existência e, portanto, o modelo educacional, o modelo de ideias que são propagadas dentro desse paradigma, elas não são expansivos, eles não nos levam para o mais, eles não nos levam a conectar com a essência de espíritos imortais que somos e que, portanto, se tivéssemos esse paradigma hegemonicamente, predominantemente no pensamento dessa população mundial de 7 bilhões e 600 milhões, se já não chegamos a 8 bilhões de habitantes, o mundo certamente seria um pouco, ou se não muito melhor do que nós vivemos hoje. Obviamente que temos muitos espiritualistas, e espiritualistas entendemos aqueles que acreditam em algo além da matéria, e que mesmo espiritualistas sendo, no discurso, vivem como verdadeiros materialistas, porque não conseguem introjetar os valores do espiritualismo nas suas vidas. É óbvio que budistas, hinduístas, espíritas, umbandistas, candomblecistas, católicos, protestantes são espiritualistas, e há uma predominância de espiritualistas no mundo. Mas todos esses espiritualistas vivendo sobre um paradigma do materialismo, porque a ciência e os modelos socioeconômicos e as formas de cultura, muitas delas baseadas na vida na matéria, e não abre possibilidades para essa vivência da vida do espírito, né? De que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Isso muda toda a forma de compreender. Então, quando a irmã Dufour vai dizer que os reflexos mais conhecidos desses vínculos afetivos com a vida material são a dependência e o medo, respectivamente. Se nós acreditamos que a vida termina com a morte do corpo, nós vamos ter um movimento de amedrontamento e de uma dependência de se sustentar no ter em detrimento do ser. Porque ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. É preciso ter na vida do mundo para sobreviver, para se alimentar, para se locomover, para ter uma boa moradia. Nós não somos apologistas da pobreza e do descaso, como aqui no Evangelho também é dito numa passagem do que os bens materiais eles são necessários e
é um trecho que eu marquei, deixa eu ver se é aqui. Aqui, achei, que bom, quando a gente está inspirado, intuído, porque são tantas marcações que eu faço e que a gente bate o olho e na hora que lê, lembra que vai citar, mas depois vê onde que está mesmo e a coisa, o olho vai em cima, né? A passagem é essa aqui. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero. É uma forma de egoísmo também, querer abandonar e se despojar de tudo que possui para viver mendicando. Então o Evangelho diz que não é essa a proposta. A proposta é vivendo com os haveres e com os teres que nós conseguimos amealhar, às custas às vezes do trabalho, às vezes às custas de como falamos, que a pessoa que morre e passa adiante os bens que possui, como forma de herança. Pode ser um herdeiro de uma herança, pode ser pelo próprio esforço do seu trabalho, independentemente da forma em que você possua a riqueza ou dinheiro suficientemente e abundante para viver no mundo, sem precisar de estar passando por restrições materiais, mas que isso tudo não deve ser renunciado em detrimento de ser um mendigo, não. Mas como viver, como tantos de nós temos o supérfluo, além do necessário, e nos tornamos avarentos dos bens, que às vezes até dizemos, vamos guardar para que nossos descendentes possam ter, quando na verdade é uma forma egoística de tentar perpetuar a riqueza, quando os filhos poderiam ter um grande exemplo, como no Evangelho é dito, de desprendimento, de altruísmo de um pai e uma mãe que educa os filhos, baseando-se, portanto, aqui, quando ele vai falar assim, ó, pais e mães laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Se você ensina seus filhos que devemos acumular bens bens da matéria, porque é aqui que a nossa realidade se expressa, nós estamos dando um mau exemplo aos filhos. E antes da leitura diz um pouquinho assim, quando já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por isso ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhe uma lição de egoísmo e endurecer-lhes o coração? Não será estiolar neles o amor ao próximo? E aí ele completa com aquilo que eu li, pais e mães laborais em grande erro, enfim. Então esse ensinamento numa vivência materialista, de apego aos bens materiais, faz com que essa sociedade seja utilitarista, hedonista, individualista, egoísta, e nós não possamos desenvolver aquelas virtudes que o Evangelho nos ensina, que é o altruísmo, que é a fraternidade, que é a solidariedade, que é a capacidade de ser caridosos, com a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas, como aqui na mensagem do Filho de Deus, perdoa-te, que o perdão é perdoando a nós mesmos, poderemos assim perdoar ao próximo e vivermos nessa realidade, convivendo com as diferenças, sem os preconceitos, como está aqui, de castas, sem, como está no livro dos Espíritos, destruindo sim os preconceitos de seitas, de castas e de cor, que vai ensinar aos homens, portanto, a grande solidariedade que deve unir-nos como irmãos. Esse é o princípio do meu entendimento. Então, quando a gente diz, e voltando para a Hermance, que ela vai evoluir dizendo assim, em essência, o interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência, manter para sempre o elo com todas as criações objetivas que lhe pertençam, sejam coisas ou pessoas. Então, o medo de perder pessoas, o medo de perder as coisas, o medo de perder a vida. O medo gera uma ansiedade e aí a ansiedade é tomada com as psicopatologias e as doenças que nos acometem, porque a ânsia da sobrevivência, a ânsia de viver o máximo de gozo possível no corpo, faz com que muitos de nós nos esqueçamos que nós deveríamos cultivar os valores do espírito, que daria a nós a vivência de mais harmonia e paz interior, com mais paciência e resignação diante das vicissitudes que o caminho nos oferece. Quando nós mudamos a forma de ver, e aí eu repito, não é por sermos espiritualistas que não tenhamos a vivência materialista com essa noção de que a vida vai findar com a morte do corpo, porque muitos de nós conversamos com espíritos, participamos de mediúnicas,
convivemos com os variados fenômenos que a doutrina espírita nos oferece, aí entendemos cognitivamente que a vida não cessa após a morte, mas não conseguimos introjetar isso como vivência prática. Vivemos espiriticamente, colocar no dia a dia o modelo de pensamento espírita como uma vivência prática. Daí uma distância muito grande, o entendimento, a cognição, aquilo que é cognoscível para aquilo que é vivido no cotidiano. É aquilo que pensa, que fala e que é praticado. A atitude de viver espiriticamente, daí uma grande distância de entender, compreender, ler todo o Pentateuco, ler toda a literatura espírita disponível, e aquilo ficar no campo apenas do entendimento intelectual, mas não passa por uma vivência prática, de olhar e dizer, não, eu sou espírito imortal, e como espírito imortal, aquele ladrão não me mata, a fome não mata, a falta de dinheiro não vai me matar, nunca, porque eu sou espírito imortal, mas eu vou buscar ganhar o reino do mundo, porque como eu posso ganhar o reino do céu se eu não tenho competência de ganhar o reino da terra? É preciso ter competência de ganhar o reino da terra, saber viver com equilíbrio, não buscando muito ter, esquecer de ser, porque aí você se perde na caminhada. Eu lembro do livro Sermão da Montanha, que muito marcou minha vida, de Humberto Roden, que eu já li umas 2 vezes, que ele vai dizer lá, o problema não está naquilo que você tem, e sim e ser possuído pelo que tem. Outros autores espíritas também dizem isso. Humberto Roden é um filósofo, espiritualista, universalista, que tem grandes obras que são muita contribuição para a compreensão dessa vida do mundo espiritual. Então ele vai dizer isso. Então quando nós nos apegamos aos nossos teres, às nossas posses materiais, nos apegamos a isso, não só aquilo que é de inanimado, mas também as pessoas, nós vivemos refém disso. E aí cultivamos ansiedades e medos que podem ser desestruturantes da nossa vida no corpo físico. E aí a benfeitora vai continuar dizendo, contudo, a vida é regida pela lei da impermanência. Aí me vem a palavra impermanência com a ponte com o budismo, que fala que tudo é impermanente. E a impermanência significa que se a gente vive com aquilo que é possível, eu tenho aqui uma casa que é confortável, eu tenho meus livros, eu tenho um celular que me permite fazer essa filmagem de qualidade, eu tenho esse aparelhinho que está aqui captando minha voz e dando uma possibilidade de eu me locomover diante da câmera de forma mais confortável. E ninguém está dizendo que a gente não deve ter conforto. Devemos sim buscar o conforto de uma vida digna, material, de uma alimentação boa. Todo mundo deveria ter direito a isso. O que o Evangelho diz é que muitos têm muito e vivem além do que é o necessário, têm o supérfluo e são incapazes de se desprenderem do supérfluo para promoverem a qualidade de vida daqueles que não têm condições de ter. E aí o Evangelho vai dizer, não estamos tirando aqui o mérito daqueles que conseguem, com o suor do seu esforço, do seu trabalho, gerar os seus bens materiais. Ele vai dizer assim, quer a fortuna vos tenha vindo da nossa família, da vossa família, quer a tenhas ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus, nada vos pertence na terra. Eu estou lendo o capítulo que tem a abertura do livro Reforma Íntima. Ele pega a passagem dessa citação de Lacordaire, tudo isso que eu estou lendo foi Lacordaire que disse, para poder desenvolver aquilo que a irmã vai trazer a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela desdobra numa página, 2 páginas e meia. Então, nada vos pertence na terra, sois depositários e não proprietários, não vos iludais, Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Olha o trecho que eu grifei e consegui novamente encontrar no meio de tantos grifos. Então, é aquilo que ele vai trazer, ele empresta. Nós somos depositários muitas vezes infiéis, são os depositários infiéis que usamos aqueles bens que Deus nos dá, como forma que ele pode dar e pode tirar, mas de forma infiel àquilo que foi dito. Os ricos têm uma grande oportunidade de servir à humanidade, promovendo uma condição de melhoria da qualidade de vida de bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Nós temos exemplos de muitos bilionários que propõem ONGs, instituições que levam, fomentam e contribuem para o progresso daqueles que estão à margem da sociedade. A gente não pode generalizar e dizer que todo rico, mas está no Evangelho que é muito mais fácil um camelo, que é um cabo grosso, passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, porque a riqueza nos oportuniza
valor, nos oportuniza acesso a muitos prazeres que preenchem os sentidos, as sensações físicas e nos tiram daquilo que é o imaterial, que é aquilo que é impalpável, que é sutil e que traz prazeres que é para o coração, para a alma, e que mesmo com muitos dariam sua riqueza para ter um pouco menos de dinheiro e ter um pouco de paz, e que se perdem às vezes com muitos bens materiais e perdem a paz interior, a harmonia interior, e que vão no leito de morte dizer, meu Deus, eu daria minha riqueza, ou mais do que minha riqueza, ou toda a minha riqueza para eu ter um pouco mais de saúde e qualidade de vida, porque perdeu a vida entregando-se aos trabalhos que às vezes são trabalhos que expoliam a essência da pessoa, expoliam a energia vital, levando ao adoecimento precoce e à perda da longevidade por escolhas de sobrevivência, que não é nem sobrevivência, entre aspas. Eles vão dizer que é sobrevivência. Aqui, não, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, eu tenho que gerar o dinheiro, porque quem vai pagar? Mas que contas são essas? É a conta de um jet ski? É a conta de uma lancha que tem parado lá na praia? São 2 casas de praia? Jatinhos particulares? São mansões que eles têm que manter com recursos que, por mais que trabalhe, vai faltar sempre para ter, ou às vezes tem até para manter, mas querem viagens o tempo todo, querem comprar joias muito preciosas, relógios luxuosos, aí vai para aquele lado que é o luxo. E aí quando vai para o luxo, para manter o luxo tem um preço. É o preço da proteção, é o medo que o ladrão roube, é a segurança dos seus familiares, é a proteção da família com carros blindados e muitas outras coisas. Estou falando no nível de pessoas muito ricas. É óbvio que temos pessoas bilionárias, milionárias, e temos pessoas que são da classe média e são as outras classes. Mas falando desses bilionários, para trazer também para os que são milionários, que têm recursos, que a sociedade não é feita mais de bilionários, né? O dinheiro, toda a riqueza do mundo está na mão de 5% da população mundial. Isso é brincadeira. Toda a riqueza do mundo está na mão de 5%, mais ou menos, se eu não estou enganado, da população mundial. Isso é um absurdo, porque eles têm direito a ter dinheiro, mas como seria esse dinheiro ser um recurso que não fosse um depositário fiel, que fosse de promotor para aqueles que carecem do necessário? Essa é a proposta do Evangelho, não é dilapidar o bem daqueles que conseguiram. E ele avança aqui também, se eu conseguir achar, por exemplo, ele vai falar, esses que recebem as heranças, mas tem aqueles outros que há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvir de dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Claro, nada mais exato do que isso. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Então, mesmo os que trabalham a longos esforços e adquirem a sua riqueza, ameaçam o seu bem-estar, esses deveriam ser mais ainda que vieram de baixo da pobreza. No meu caso, eu vim de uma pobreza no que diz respeito ao meu clã. Como eu sempre cito em algumas palestras, eu me orgulho disso, porque eu honro e agradeço o esforço que meus pais, meus avós, meus bisavós fizeram para que a vida seguisse adiante através de mim. Então, quando minha avó era lavadeira de ganho, meu avô, eu falo pai e a mãe de minha mãe, era motorista de bonde, e que o pai de meu pai, ele era cabeleireiro, e minha avó Urânia era uma dona de casa, e que tinha poucos haveres, portanto, um cabeleireiro, ou melhor, barbeiro, né? Nem cabeleireiro é chique, era um barbeiro da ilha de Itaparica, nasceu em Porto dos Santos, ali na região de Ilha, uma região muito pobre, e ele, portanto, criou meu pai e mais 10 ou 8 filhos, sobre as custas de muita pobreza. Então, se eles tiveram essa dificuldade, minha mãe e minha avó também, né? Minha avó criou minha mãe lavando roupa dos brancos, dizia que ela lavava para o ganho. Ela deu a dignidade de minha mãe chegar ao 2º grau completo no ICEA, e meu pai formou-se também no 2º grau, se não me engano, no Central, colégio de muito bom, de boa qualidade, colégios públicos daquela época. Meu pai parou por ali, porque eu nasci, não pude ir para a faculdade, o desejo dele era ser universitário, tem hoje, até hoje, uma capacidade de leitura intelectual muito grande. E minha mãe parou também no 2º grau no magistério, meu pai no científico. E ambos nos educaram para que os filhos deles pudessem ir além deles.
e nós outros 3 filhos, Flávio, Marcos e Daniela, fomos à universidade, cada um nas suas linhas de formação acadêmica, e pudemos gerar mais riqueza do que eles. E essa é a alegria que dá a minha avó, que vê a filha poder chegar além dela, que era analfabeta. Minha avó é síria, não fazia um ó com um copo, e minha avó Urânia e meu avô, também com as dificuldades de escolaridade precária, fizeram com que os filhos deles chegassem ao 2º grau. Olha a alegria deles, saber que o esforço deles fez com que a vida seguisse adiante no caso, filhos que foram além do que eles puderam alcançar. E meus pais, portanto, felizes comigo por ter ido além do que eles puderam alcançar e vendo que o esforço dele valeu a pena. Então, eu chegando onde eu cheguei, classe média, eu, portanto, tenho muito mais bens materiais do que meus pais. Mas cabe a mim levar adiante em atos de serviço ou em rebentos que eu pudesse ter, legando aos meus rebentos ou aos atos de amor que eu posso proporcionar com as minhas posições, com os meus movimentos de criação, de construção, que estou sempre querendo ir para o mais e levando pessoas junto comigo para o mais da existência. Eu estou fazendo, honrando o esforço deles que fizeram com que a vida seguisse através de mim. Então, se eu me apego a esses pertences materiais e não consigo fazer com que a vida siga no fluxo da abundância, que é o fluxo natural da existência, eu estou restringindo, eu estou represando toda a dinâmica da vida, que é levar a vida para aquilo que a gente poderia sempre levar, que é a bem-aventurança. Então, quando a gente se apega aos bens materiais, por mais que meu trabalho fosse através do meu trabalho, que eu construí a minha vida, com todo o esforço que meus pais tiveram de me educar, e isso me honra em saber que eu pude ir além deles e hoje não viver apegado aos bens materiais, no sentido de honrar o que eu tenho de bens materiais, zelar pelos bens que eu tenho, mas como depositário fiel, que não é meu, não me pertence, pertence a Deus, e em pertencendo a Ele, como Ele nos deu, Ele nos tira, para poder nos ensinar de alguma sorte quantas riquezas em heranças foram passadas adiante, e aqueles que não teriam merecimento de seguir com o dinheiro, perderam todo o patrimônio que seus pais os deixaram. Então isso é muito comum e a gente pode ter essa leitura também. Então, tendo essa perspectiva, para nós irmos concluindo a nossa fala, porque eu fiquei de fazer a nossa preleção em 30 a 40 minutos, já são 32 minutos, nós vamos encerrando fazendo um paralelo com o que é o projeto de vida. O que seria o projeto de vida que está aqui na proposta da nossa temática? Ela abre falando sobre materialismo e na segunda parte ela vai dizer sobre o projeto de vida. O projeto de vida é o outro nome da religião íntima. Ela vai trazer esse termo, né? Ela usa reforma íntima, eu não concordo muito com esse termo reforma íntima, em convivendo com Peixinho, em convivendo com Adenauer Novaes. São 2 pensadores, 2 filósofos do movimento espírita baiano. Nós sabemos que Peixinho é filósofo, que Adenauer é filósofo, e portanto são produtores de conhecimento, produtores de pensamento, eles têm ideias. E a gente bebe um pouco na fonte dessas ideias de pessoas próximas a nós, que a gente convive mais recentemente. Eu tenho 22 anos convivendo com Peixinho, toda segunda-feira, e a Adenauer eu venho convivendo há pouco tempo, lá na Universidade Livre do Espírito, na Fundação La Harmonia, e tenho percebido as ideias filosóficas desses caras, são escritores, produtores de conhecimento, e eles vão falar de outros termos que não reforma, seria a autodeterminação, o processo de... porque reformar significa pegar algo e tentar reformar uma casa. Estou reformando minha casa aqui, tirando tijolinhos, fazendo um reboco, pintando a casa por fora, eu estou em obra na minha casa. Então eu estou reformando algo que já está construído. Então a gente vai dando um ajeitamento naquilo. Reformar é isso. É você pegar algo que já está pronto, ou melhor, que já está construído e tentar ajeitar, fazer uma gambiarra, né? Ou melhorar algumas benfeitorias. E o processo de reforma íntima nos leva a isso. Reformar intimamente, reformar aquilo que está meio que quebrando, que está se arrebentando. Então a gente vai falar de um processo de autodeterminação, de autotransformação, de movimento de propulsão para o mais da nossa existência, pegando as habilidades e as predisposições que a gente tem, olhando para cada uma delas, com o processo do perdão, né, a tudo aquilo que a gente pôde chegar até aqui, a nossa melhor versão é essa, e ter um propósito de vida, um projeto de vida, numa religião pessoal, num mito pessoal, numa construção pessoal de um novo ser que surge a cada dia desse ser que é filho de Deus e filho da bem-aventurança, portanto nasceu para a plenitude, nasceu para a abundância. E ela vai dizer, projeto de vida é o outro nome da religião íntima, a religião da atitude, do comprometimento. Sem isso, como esperar que a simples frequência aos serviços do bem, ela vai trazer aqui a frequência à casa espírita e outras coisas mais, nas fileiras da caridade e da instrução,
sejam suficientes para renovar a nossa personalidade construída em milênios de repetição no amor aos bens terrenos. Então nós somos um construto de pessoas que são dentro do paradigma materialista de apego às posses materiais. Vivemos apegado a isso, achando que o corpo é esse, que não tem outra possibilidade de um novo corpo. Então a gente cultua o corpo a todo custo, aqueles que têm o culto ao corpo, o culto à forma. Os outros que cultuam o intelecto, porque o que vale é o que você tem de aquisições do nível do intelectual, da formação acadêmica, do que você tem de bens, casas, aquisições, haveres. Quanto mais dinheiro, mais posse do ouro, eu tenho mais poder. Um poder que é um poder, entre aspas, imputado àqueles que dão a hipervalorização aos que têm mais, colocando num pedestal. Você percebe pessoas corruptas, pessoas que são indignas e que são bajuladas porque têm dinheiro, e quando a gente percebe que a máscara cai, estão envolvidas em maracutaias, em transgressões, em desvios de verbas, os mais radicais que expoliam a população, que estão na ponta, perdendo a oportunidade de ter uma vida digna, porque aqueles que são ricos e milionários e que têm muito poder aquisitivo, que com raras exceções, poderiam fazer um trabalho de dignificar aqueles que não têm, não. Eles se locupletam com o patrimônio público, aqueles que são do aparato público, né? As nossas lideranças, e que se perdem, já têm muito, mas não se contentam com o muito que têm e querem mais. E aí se comprometem com a lei de amor, de justiça e de caridade e não entendem por que os perrengues que virão. Mas como eles são materialistas, vivem dentro do paradigma materialista, eles vão acreditar que a vida acaba com a morte, então deixa eu gozar ao máximo o possível que eu possa ter, adquirir, viajar, passear, comer as melhores comidas, os melhores vinhos, as melhores bebidas, os relógios, os ouros, e aí se vestem desse ouro que é perecível e se esquecem dos valores inalienáveis do espírito imortal, os valores que vão ser, que a traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar, e que você levará adiante pós-mortem do corpo físico na sua vida de espírito imortal. Então o projeto de vida, qual é o projeto de vida que estamos fazendo? Qual é a proposta de vida que estamos tendo? E aí me vem aqui um livro que eu li esse ano passado, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que traz essa forma de viver. Ele passou pelo Holocausto, nos campos de concentração nazista, de Auschwitz e os outros, e viveu aquele período de 3 anos que ele passou, salvo engano, dentro desse período, com um propósito. Ele saía com um propósito, sempre a cada dia ele renascia. Alguns se apegavam à planta e cuidavam daquela planta, outros se apegavam a uma pessoa que estava numa condição mais deplorável de cuidar daquela pessoa. Então as pessoas que tinham um propósito existencial, tinham um projeto de vida, elas sobreviviam ao Holocausto de forma mais leve, mesmo que alguns fossem depois para a câmara de gás ou fossem fuzilados. Esse é um movimento chamado da logoterapia, que é essa busca de um sentido para a vida. Qual é o sentido que vocês estão dando para a vida de vocês? Qual é o propósito maior das suas vidas? É o propósito de ter sempre, acumular sempre, em detrimento do que é essencial, que é o ser? Como é que está esse equilíbrio entre o ser e o ter? Porque ter e não ter não traz felicidade. Lá no capítulo que nós estamos estudando na Federação Espírita, de segunda-feira, no nosso grupo de estudos lá com a nossa querida e adorável Eleonora Peixinho, que eu tenho a honra de estar ao lado dela há mais de 20 anos também, nessas segundas-feiras de 6 às 7h30, lá na FEEB, na Sociedade Olo, e nós estamos estudando o livro O Homem Integral, e relendo, eu já li 2 vezes, li uma vez, li essa vez do curso, e agora estou lendo com o pessoal que está lendo capítulo por capítulo. E a gente estudou há um tempo atrás, ter e não ter. Ter e não ter, não. Ter e ser, que é um capítulo desse livro, vão lá e estudem, do Homem Integral. Ter e não ter não traz felicidade, felicidade é ser. Mas a proposta de ser, porque você em sendo pobre, você vai estar pleno. Você em sendo rico, estará pleno. Não importa o que você tem, importa o que você é. Então, em sendo na abastança ou na privação, você consegue transitar de forma mais leve, expansiva, divertida, abundante, próspera, naquilo que você, na condição socioeconômica, você se encontra. E assim vocês constituem-se como seres infinitos, espirituais, vivendo essa longa trajetória do átomo ao arcanjo, com um grande projeto de vida, que é a iluminação, que é a bem-aventurança, que é a autodeterminação, que é a autotransformação, que é através do autodescobrimento, que é através do termo que a nossa querida usa, reforma íntima, e que seja sem martírio,
a reforma íntima sem martírio, porque se martirizar por aquilo que vocês percebem, eu vou atender uma paciente que está vindo para mim, que está um pouco atormentada com a depressão, mas é óbvio que o processo da depressão é fruto da não aceitação da vida como ela é. E quando você não aceita a vida como é, ela dói menos. Tem um velho ditado que é um jargão chulo e popular: bateu, doeu, leva que é seu. Aceita que dói menos. Aceitação significa resignação proativa. É aceitar de forma não passiva, de forma ativa, para o mais sempre da nossa existência. Então, em finalizando, 40 minutos agora, ela vai dizer: e um projeto de mudança espiritual não será tarefa infantil de traçar não será tarefa infantil de traçar metas imediatistas de fácil alcance para causar-nos a sensação de que nos aprimoramos com rapidez, mas sim o resultado do esforço pessoal em sacrificar-se por ideais que motivem o nosso progresso e que, a um só tempo, constituam a segurança contra o desânimo e a invigilância. É o propósito de ser perseverantes até o final, não até o meio do caminho. E nesse movimento, portanto, ela termina: evitemos assim confundir a simples adesão a práticas doutrinárias ou ainda o acúmulo de cultura espiritual como sendo iluminação e adiantamento, quando nada mais são que estímulos valorosos para o crescimento. Lembremos que só terão valor real na nossa libertação se deles soubermos extrair a parte essencial que nos compete interiorizar no fortalecimento de nosso projeto de vida no bem. E aí ela termina, Lacordaire é muito lúcido ao afirmar que destruímos as faculdades de amar quando as reduzimos aos bens materiais. O cultivo da paixão ao adiamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena e o único caminho para um mundo melhor. Quando aprendemos isso, verificamos que a existência, mesmo que salpicada de problemas e dores, tem luz e vida, porque plantamos na intimidade a semente imperecível do idealismo superior, o qual ninguém pode nos roubar. Esse é o texto da nossa benfeitora Hermance Dufour, no livro Projeto de Vida, da psicografia do Vanderlei. Nesse sentido, eu vou terminando nossa fala por aqui, deixando para vocês uma reflexão através de uma história que cabe hoje ser narrada. E eu narro em vários momentos das minhas preleções doutrinárias. E hoje ela é bem cabível. 42 minutos de preleção é um tempo razoável para não cansar aqueles que nos ouvem. Então eu termino com a história de um livro que eu não li lá na adolescência, que é um best-seller, Paulo Coelho, O Alquimista, que eu li agora tem uma semana. E a história é muito interessante do ser chamado Santiago. Ele faz uma saga de lá da Espanha até as pirâmides da Índia. Eu não vou contar e não vou fazer spoiler, porque vocês podem não ter lido, mas é um dos livros mais lidos no mundo, ficou durante 500 e poucas semanas no best-seller número 1 da lista do New York Times. É um livro que a gente pode dizer que é água com açúcar, para aqueles que têm um certo preconceito com as obras de Paulo Coelho. Eu acho que todo mundo tem contribuições maiores ou menores, a gente pode tirar alguma coisa de valor, e essa obra trouxe valores sim. E é lá que está essa história que eu narrava, e sempre narrei, sabendo que era dele, mas nunca citei a fonte, porque agora eu tenho certeza que é lá, porque eu acabei de ler o livro e vi a história narrada lá dentro desse livro. A história é mais ou menos ao sabor da minha própria emoção, e aqui eu concluo, e essa nossa finalização, e portanto é a nossa oração de encerramento, com essa mensagem, fica aqui como se fosse uma oração. Vocês aí que estarão ouvindo podem silenciar depois, eu faço um pouquinho de silêncio, e ao final da história eu posso fazer uma prece rogando a Deus e aos benfeitores que nos amparem na nossa trajetória em 2021. Mas a história é a seguinte: era um jovem que estava buscando a felicidade, que estava buscando a plenitude, estava sofrendo, foi ao seu pai e pediu a ele orientações de como fazer para alcançar a tão sonhada bem-aventurança, a tão sonhada felicidade, a tão sonhada iluminação, como fazer para que ele pudesse viver nesse mundo, ao mesmo tempo sem viver as agruras só do mundo, sem ter uma perspectiva de um vir a ser, de um propósito maior, que não fosse apenas as aquisições de bens materiais, de vida acadêmica, de construção daquilo que o pai proporcionava, que ele estava infeliz com aquilo. Aqui é o sabor da minha emoção, eu estou colocando alguns adendos na história para ilustrar. Mas a história é mais ou menos assim: ele pede ao pai uma instrução sobre como caminhar para encontrar a tão sonhada iluminação. E o pai fala que ele procure um sábio que medita no deserto, e sempre o deserto das nossas existências, que lá ele poderia orientá-lo.
O jovem faz o seu périplo através do deserto e chega até o sábio. Ao chegar com esse sábio, ele pergunta: eu estou aqui, meu amigo, porque meu pai recomendou, mestre, que eu viesse até você, para que você me orientasse, o senhor me orientasse como chegar ao caminho da felicidade, como eu posso alcançar a plenitude do ser, como eu posso alcançar a minha iluminação. Ele: sim, eu posso lhe atender daqui a 2 horas que eu estou aqui atendendo as pessoas. E o sábio, feliz, jovial, alegre, sorridente, brincando com crianças e com outras pessoas, mandou que ele fizesse uma tarefa que fosse conduzir uma colher com óleo que estava na colher, que ele pudesse levar aquela colher através do seu ashrama, ou do seu eremitério, ou do seu templo, da sua estrutura lá que eles viviam na Índia, para que eles pudessem voltar em 2 horas. O jovem foi com a colher, levando o óleo, 2 horas depois retornou e entregou ao sábio: aqui, fiz a tarefa, agora me diga como encontrar a felicidade, ou a plenitude, ou a iluminação. O velho sábio disse: não, você concluiu a tarefa, o óleo está aqui, não derramou uma gota, mas é preciso que você tenha, é possível que você não tenha percebido o que tinha no meu castelo. Você percebeu o que tinha? Não, eu só fiquei atento ao óleo. Ok, você não viu os jardins suspensos? Você não viu os vasos da dinastia Ming? Você não viu meus tapetes persas caríssimos que eu comprei? Você não viu o lago artificial que eu criei? Você não viu os peixes exóticos? Você não viu tudo isso que tinha no meu ashrama? Ele disse: não vi. Então refaz o caminho e retorne daqui a 2 horas e você terá tempo suficiente para apreciar tudo isso com o óleo na mão. Ele voltou para o caminho com o óleo na mão e aí começou a olhar todas as prazeres, as belezas daquele castelo, ficou encantado, inebriado com aquilo. Ao retornar, mestre ficou totalmente entusiasmado. O que é isso? Quanta beleza você traz no seu castelo? Como pode a gente viver no mundo sem ter acesso a essas belezas? E o mestre disse assim: muito bem, jovem, percebestes agora com os outros olhos aquilo que eu construí ao longo da minha trajetória de monge, de meditador, e tenho essa coisa tão bela que eu pude construir com aquilo que a matéria pode nos oferecer. E o jovem falou assim: pois bem, mestre, e agora como é que eu faço para encontrar felicidade? Ele falou: aí que está o grande problema, jovem. Você fizeste o caminho, mas percebas, cadê o óleo que estava na colher? O jovem se deu conta que o óleo havia caído. E aí o mestre sábio arremata dizendo: o segredo da felicidade, o segredo da plenitude, o segredo da bem-aventurança, o segredo que vocês tenham, que me ouvem, para encontrar o caminho da iluminação, isso consiste em viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, as belezas que o mundo nos dá, mas não esquecer do essencial, que é o óleo, que é a essência, que é o espírito imortal que somos. E aí, quando vocês cuidarem do essencial, certamente poderão gozar dessa beleza que é a vida na matéria, mas sem se perder nela, sem se apegar a ela e sem se perder naquilo que não é o propósito que deveria ser o maior do projeto de vida da nossa existência, que é o cultivo dos valores inalienáveis do espírito imortal. E assim, eu finalizo agradecendo a vocês que me ouvem e honrosamente deixo com vocês a mensagem de finalização com a nossa oração singela, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sob o mundo de desterro, distante da tua cruz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que Deus seja louvado. Que assim seja, Senhor. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.